Então, vamos fazer a nossa preparação, ficando sentados, com a coluna ereta, sem forçar. Vamos começar a relaxar e vamos respirar calma e profundamente, lembrando de soltar o ar longamente, sem necessidade de contagem, apenas respirar. Inspirando tranquilamente, expirando longamente, conscientes de que nós estamos respirando o fluido cósmico universal. Que se nós analisarmos profundamente esse fluido cósmico universal, podemos chegar à conclusão de que estamos respirando o hálito do Criador, que vai penetrar em todas as nossas células e vai envolver todo o nosso ser. Respirem assim, respirem com consciência. Estamos absorvendo paz, harmonia, tranquilidade. A vida está entrando pelas nossas narinas, nos trazendo saúde, equilíbrio, harmonia. E vamos levar esse equilíbrio para todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo começa a se envolver nessas vibrações. Levem o pensamento até os seus pés. E ao levar o pensamento até os seus pés, estão levando também energia. E os pés vão relaxando. Vamos agradecê-los por todo o bem que ele nos traz. Vamos relaxar os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos, as coxas. As pernas ficam relaxadas, soltas, e a energia pode fluir livremente pelas nossas pernas. Relaxem bem toda a região do quadril, permitindo que todo o organismo se refaça, se equilibre, volte ao seu funcionamento normal. Vamos relaxar o tórax, soltando a musculatura do peito, das costas, relaxando ao longo da coluna vertebral. Relaxem os seus ombros, soltem as tensões, larguem as preocupações, e todo o peso sobre os seus ombros vai se dissolvendo. Relaxem os braços, antebraços, mãos. A energia fluindo desde os ombros até a ponta dos dedos. Relaxem bem o pescoço, soltando toda a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo, a musculatura em torno das orelhas. Soltem a mandíbula. Relaxem os lábios. Vão soltando toda a musculatura da face.
Relaxem os olhos, as pálpebras, sobrancelhas e testa. Observem o seu rosto tranquilo, sereno. A paz preenche todo o nosso ser. Vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos assiste, que nos guia, o nosso dirigente Itaporã, as equipes especializadas em meditação que vêm especialmente nos ajudar durante a aula. Todos os mentores aqui presentes. E assim formamos um grande contingente. Vamos pedir a presença de Jesus entre nós, o nosso divino amigo, o nosso mestre amado. E vamos pedir a Ele que abençoe os nossos esforços, que esteja junto de nós, nos ensinando, nos ajudando a entrar na nossa própria essência, a conhecer a nossa casa interior, para que seja o nosso local de refúgio, de relaxamento, onde possamos recobrar as nossas energias. E assim, contando com toda essa proteção, vamos pedir licença para dar início à aula de hoje. Isso, olha que gostoso. Vejam se está dando a vontade de espreguiçar. Se nesse espreguiçamento a gente vai soltando ainda mais as tensões, tomando mais consciência de nós mesmos. E quando a gente espreguiça bem gostoso, dá vontade de bocejar. Isso tudo faz parte da natureza. E agora nós vamos acompanhar a aula. Aliás, esqueci de pedir a Jesus que abençoe a nossa querida Sheila, que vai dar a aula de hoje sobre os benefícios da meditação. Todos esses benefícios são aqueles que foram comprovados cientificamente. Tá bom? Então, com a palavra, a nossa querida Sheila. Boa noite, Sheila. Boa noite, oficial, a todos. De vez em quando vai passar um gato aqui, gente, porque eu tenho uma gata que é apaixonada por mim. Quando eu chego em casa, ela já vem e só quer ficar do meu lado. Então, de vez em quando, ela passa aqui, tá bom? Já faz parte do cenário toda vez que eu dou aula. Já vem ela, foi só falar, ela já vem. Mas vamos lá. Isso é o home office, né? Isso é a vida aí por trás das câmeras na nossa vida real. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E hoje o assunto ele é muito gostoso porque ele fala sobre os benefícios, né? Essa apresentação ela veio do meu trabalho de conclusão de curso lá da Unifesp. Eu e a professora fizemos o mesmo curso, né? A formação em facilitador de meditação lá na Saúde Integrativa da Unifesp. E no final do curso você precisa apresentar uma aula, né? E aí essa aula vem desse momento especial aí, onde a gente precisa pesquisar. E a minha pesquisa foi sobre os benefícios, né?
da meditação na nossa saúde. E aí, quando eu falo de saúde, eu estou falando de todo tipo de saúde. Saúde física, mental, emocional e espiritual, né? Que hoje está muito em voga o conceito da saúde espiritual. Bom, antes de falar sobre os benefícios, né? Eu tenho algumas anotações aqui importantes para a gente contextualizar. O Brasil hoje é o segundo país, aliás, é o primeiro país com mais ansiosos no mundo, né? E a gente vive uma segunda pandemia, só que essa pandemia chama-se pandemia da saúde mental. E a gente teve muitos impactos, né? E eu não sei como vocês estão enxergando isso, trabalhando nas empresas, né? Eu sou empresária, né? Tenho uma empresa de cosméticos, e eu vou falar para vocês, eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje, né? De pessoas realmente surtarem dentro da empresa. E olha que a nossa empresa, ela é uma empresa humanizada, ganhou 2 vezes uma premiação das melhores empresas para trabalhar. E eu tenho percebido que as pessoas realmente estão bastante descompensadas, né? Além disso, hoje a gente... e aproveitando, reforçar a palestra da Maíra, que é maravilhosa, né? A Maíra vai dar essa palestra, a professora convidou vocês agora na terça-feira, sobre depressão. Por quê? Porque a gente teve, hoje, a principal pagamento do benefício de auxílio-benefício para depressão. 30,7% total dos transtornos são a depressão. Depois vem a ansiedade, e o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo, 18,6 milhões de pessoas ansiosas, com o coração acelerado, com nervosismo, dificuldade recorrente para dormir, uma grande conexão com a internet, a pessoa não se desconecta da internet, né? Então, esse é o contexto que a gente vive hoje, e é um contexto muito preocupante, né? E por que eu coloco esse contexto? Porque a gente sabe que a meditação, ela vai nos ajudar muito, tanto na ansiedade como na depressão. Bom, quando a gente fala de meditação, essa frase eu tirei do livro, deixa eu só me marcar aqui, depois eu me desmarco, só para mim poder me ver enquanto eu vou fazendo a apresentação. Eu tirei do livro uma frase do Dr. Roberto: o meditador não é um ser versado nisto ou naquilo, mas alguém que deseja viver uma agradável aventura de meditar e de se relacionar com si mesmo, né? Eu gosto muito dessa frase, porque não é, eu sou meditadora, não sei quantos mil anos, eu sou experiente. Não adianta ser versado ou não. O importante é que você esteja imerso nessa agradável aventura de se relacionar com si mesmo. Bom, quando a gente fala da meditação, a gente precisa... Isso tudo, gente, é um pequeno resumo do capítulo do livro do Dr. Roberto Cardoso, né? Que é o livro que nosso livro base de trabalho, que está no final como referência, tá? Então, é um pequeno. Então, assim, se vocês querem mais detalhes, mais informações da cientificidade, da onde ele tirou os trabalhos, né? Bom, o livro, ele dá todo esse suporte, né? Obviamente, a aula aqui tem que ser um shortcut, que a gente precisa fazer um resuminho, né? E o objetivo aqui é um despertamento, é que vocês despertem, vocês entendam a importância, os efeitos benéficos da meditação, principalmente nesse momento que a gente vive no mundo, e, obviamente, esse despertamento leva ao conjunto de procuras, né? De aprofundamento no tema, tá? Então, a gente vai começar
falando dos efeitos psicofísicos, efeitos sobre o psicológico e sobre a parte física do nosso organismo, né? A meditação, ela tem efeitos sobre a saúde física, mental, emocional e agora eu incluiria a saúde espiritual, que é uma das saúdes mais estudadas eu tenho feito vários eventos, né? Quando fala de emoções, e a gente tem falado muito dessa parte da saúde espiritual. Então, vamos começar com os efeitos fisiológicos. O que vai acontecer na fisiologia do nosso corpo nos momentos que a gente medita? Ai, meu Deus, o gato está fazendo. Parece que hoje, por causa da aula, ela está mais ativa do que nunca. Ela está que está. Então, vamos lá. Temos o que a gente chama de ampliação das ondas alfa, né? Então, as ondas alfa, elas são conhecidas como as ondas do relaxamento profundo, né? E essas ondas alfa ativam a memória, a inteligência, a criatividade, a inspiração, a percepção, aumenta a percepção sensorial. Então, quando a gente medita, pelo fato de ampliar essas ondas alfas, a gente tem todos esses benefícios, além do relaxamento mais profundo. Outro aspecto fisiológico que foi comprovado com evidências científicas é a redução da frequência cardíaca e respiratória. A diminuição da condutividade elétrica da pele. Então, eles puseram eletrodos sobre a pele e conseguiram medir a diminuição da condutividade, da passagem elétrica sobre a pele, e isso nos leva ao estado de relaxamento, tá? Outro aspecto é a diminuição do metabolismo, a redução do impacto do estresse, a diminuição do metabolismo, ela nos leva a um efeito muito interessante, que é a diminuição dos radicais livres, da produção dos radicais livres, né? E isso também dá um efeito antioxidante, que a gente chama. Redução do impacto do estresse e um menor consumo de oxigênio. Então, a diminuição do metabolismo e o menor consumo de oxigênio faz a diminuição dos famosos radicais livres que atacam nossas células, que atacam nossos tecidos, que fazem um dano muito grande no nosso corpo. Então, meditar promove relaxamento, promove diminuição da produção de radicais livres e diminui o estresse. Um outro aspecto importante que a gente gosta de falar, né, que é importante a gente falar, é sobre o próprio cérebro, né? Sobre o nosso cérebro. E aí a gente tem alguns efeitos fisiológicos no cérebro, né? Como, por exemplo, a girificação. O que é a girificação? É o aumento dessas microvilosidades que o cérebro tem. Então, comprovou-se, né, que o fato da gente meditar, só que aí eu quero fazer um parênteses, meditar com frequência, tá? Então, esses benefícios, eles vêm quando a gente medita com frequência. Eu preciso, Sheila, ser um meditador experiente. A gente vai ver aqui como é que é calculado isso. Não, eu preciso meditar com frequência, tá? A frequência, ela vai elevando o patamar dos benefícios da meditação no nosso corpo. Então, a girificação é o aumento dessas vilosidades que o cérebro tem, e já tem comprovação científica que a gente tem um aumento do córtex frontal, que é essa região, né, da inteligência, da criatividade, essa região aqui bem na ponta aqui do cérebro. Outra coisa importante, o aumento do foco, né? Isso é um relato muito constante que as pessoas melhoram o foco. A redução do estresse, né? Já só reforçando.
a melhora da cognição, né? Da inteligência, né? Do QI mesmo, né? Da inteligência cognitiva. Então, isso melhora o pensamento, dá mais clareza no pensamento, né? Melhora a forma com que a gente consegue conectar as coisas, tá? Outro aspecto importante é a melhora do humor, né? Então, tem relatos e evidências científicas que o fato de você meditar constantemente, você fica mais bem-humorado. E uma melhora do cérebro como um todo, né? A melhora da função cerebral. E isso eles têm percebido, e os estudos são bastante efetivos, principalmente no envelhecimento, né? A doutora Ana Cláudia Arantes, para mim, é uma das maiores entendidas de processo de envelhecimento, né? Ela trabalha com cuidados paliativos, ela que introduziu aquele conceito no Brasil dos 5 arrependimentos antes de morrer. Ela tem um livro, né? Chama-se A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro maravilhoso. Mudou muito a minha visão de morte, né? Ler aquele livro. Ela fala muito, né? Da meditação no combate ao envelhecimento precoce, a melhora de condições de Alzheimer, todo esse processo. Por quê? Porque ele melhora a função cerebral, né? Melhora a conexão entre os neurônios. Então, isso vai melhorar a função cerebral como um todo. E a gente chama, né? A gente fala que uma pessoa que medita constantemente, ela tem o cérebro bombado e evoluído. É como se fizesse uma musculação todo dia. Então, a meditação é a nossa musculação da mente. Por isso que ela tem que ser feita todo dia, com frequência, né? Não adianta eu ir na academia um dia e falar que eu faço alguma coisa. Não. Se eu quero resultados com exercício físico, com musculação, eu preciso ter frequência e sequência nesse processo, tá? Bom, aí vem os efeitos psíquicos, né? Então, a gente falou dos fisiológicos, a gente vai falar dos psíquicos. Um deles já foi comprovado, né, no efeito fisiológico, com a diminuição da a parte cardíaca, diminuição de metabolismo, a diminuição da condutividade da pele, que é o relaxamento, né? Então, é comprovado cientificamente que o fato de você promover, né, fazer a meditação com frequência, você melhora o relaxamento. E isso automaticamente melhora o estresse, melhora a ansiedade, melhora tudo, né? Outro aspecto importante da meditação é ela traz uma vivência positiva. Então, olha só, né? Nós nem fizemos um processo meditativo aqui, nós fizemos um relaxamento e eu vi muitas carinhas aqui felizes. Quer dizer, a meditação também ela traz essa vivência positiva que veio através do relaxamento. Uma sensação de paz interna e felicidade. Olha que coisa deliciosa. Quando você começa a meditar frequentemente, você vai entrando em conexão com você mesmo, como disse o Dr. Roberto Cardoso naquela primeira fase, né? Meditar não é ser bem bom nisso ou naquilo, meditar é entrar em contato com você mesmo. E isso, ao longo do tempo, te dá uma sensação de paz interna e felicidade. Também uma sensação de harmonia com o mundo, né? O mundo, ele parece que ele entra numa outra dimensão. Mudanças muito importantes no sono, né? E no autocontrole. A gente passa a ser uma pessoa que consegue autogestão, né? A gestão das nossas emoções. E com isso, a gente também, isso é traduzido, né, como um nome de autocontrole. Com tudo isso, a gente tem uma elevação do nível do nosso bem-estar, né? O bem-estar que leva ao bem viver, né? O bem-estar é aquele estado, né, onde a gente se sente bem, bem com a gente mesmo, bem com o ambiente que a gente vive, e isso leva a um outro nível, né, que hoje a gente chama de bem viver, é uma outra teoria,
tem a teoria do bem-estar e a teoria do bem viver. Porque a gente começa a viver melhor com o meio ambiente, a viver melhor com as pessoas, né? Bom, essa primeira parte falou dos benefícios. E dos usos terapêuticos da meditação? Como é que hoje a meditação está sendo vista, né, na área médica, na área de terapia, na área de psicologia, né? Então, a meditação, ela tem efeitos terapêuticos comprovados. Então, como eu falei, esse momento aqui é um despertamento, então não é algo muito profundo, mas se vocês tiverem, né, curiosidade, no livro fala todos os estudos que foram comprovados, né? Essa melhora de... Eu coloco alguns dados aqui no final, mas no livro, o doutor, não só no livro, né? Essa aula não é só baseada no livro do doutor, ela também é baseada num outro livro chamado A Ciência da Meditação, onde tem todos os estudos, a data, como é que eles chegaram nisso, né? Então, um efeito terapêutico já comprovado é a melhora da hipertensão arterial, né? Então, quem tem pressão alta, a meditação vai fazer muito bem. Um outro aspecto importante é o aumento da imunidade, né? Já tem comprovação que tudo que a gente falou, melhora do estresse, produção de radicais livres que combatem, né, que deixam o seu corpo mais solícito a vírus e bactérias, né? O excesso de radical livre ataca nossa célula, ataca o nosso organismo como um todo. Então, meditar também aumenta a nossa imunidade. Reduz o nível de ansiedade, tem efeito antioxidante, já falei, né? Então, a gente já falou o fato de diminuir o metabolismo e também o fato da gente também ter a menor circulação, ele tem um efeito, menor consumo de oxigênio, a gente considera isso efeito antioxidante. E, como efeito plus, reduz o envelhecimento e aumenta a energia vital. Eu lembro de um estudo que eu vi que falava da meditação para o tratamento da pele. E esse estudo foi um estudo comparativo entre pessoas que fizeram meditação durante um tempo. Então, eles tiraram uma foto do rosto, mediram as rugas, então eles fizeram esse comparativo, pessoas que faziam e não faziam, e verificaram aquelas pessoas que faziam, a qualidade da pele e a diminuição de rugas foi efetiva, e aquelas pessoas que não faziam mantiveram a pele do mesmo jeito ou até pioraram, tá? Então, para quem gosta de ter uma pele bonita e saudável, a meditação também melhora, é um programa anti-sinais. E também a gente tem o aumento da energia vital, né? Porque a gente entra em contato com a gente mesmo, a gente sente aquela paz interior, aquela felicidade, né? E isso aumenta a nossa vitalidade, né? Que é uma força, inclusive natural do ser humano, uma força de uma virtude chamada coragem, né? Que vem de todo esse contexto, né? Do sentimento de relaxamento, de harmonia com o todo, né? E esse sentimento em termos de vitalidade. Quais são as indicações terapêuticas da meditação para a ansiedade? Gente, tudo que eu estou falando aqui é um contexto de análise do quadro. Então, ninguém vai deixar de ir no psicólogo, de ir no médico, de fazer o seu tratamento terapêutico medicamentoso só para mudar para a meditação. A meditação, ela é uma terapia complementar, né? Tá? Então, ela é indicada para tratamento de ansiedade, síndrome do pânico, e eu sou a prova viva disso. Em 2005, eu tive síndrome do pânico. Em 2005 foi quando eu conheci a yoga, que é uma forma de meditação também, né? Mais ativa, mas é uma forma da gente se conectar com a gente. E a partir desse contexto, eu comecei a fazer os cursos com a professora Sheila de meditação. Aí eu coloquei a meditação na minha vida, né?
e hoje posso falar que me ajuda muito. E durante a pandemia, gente, foi um momento muito desafiador para mim, porque o medo rondava tudo. É medo de morrer, é medo de perder parente, é medo de fechar a empresa, é medo do marido pegar, dos filhos, da mãe, do pai. Então, imagina você viver nesse contexto de insegurança e medo para uma pessoa que teve síndrome do pânico. Eu realmente tive que implementar um processo meditativo até maior do que eu faço. Hoje eu medito 20 minutos por dia de manhã, né? Procuro fazer momentos meditativos durante o dia, que eu paro um pouquinho na minha cadeira, respiro um minuto, presto atenção no meu corpo, tipo mindfulness, né? Depois a gente vai aprender na aula dos tipos de meditação o que é mindfulness, né? Que é um tipo de meditação. Então, eu procuro ter esses momentos durante o dia. E eu posso falar para vocês que o fato de eu meditar ajudou muito. Duas coisas me ajudaram muito na pandemia: o exercício físico, que a gente não parou de fazer yoga, né, professora Sheila? Eu não parei de fazer o exercício, eu só não fazia exercício físico na rua, mas não parei de fazer a musculação, fazia tudo online, e a meditação. Outro aspecto importante com evidências científicas é na dor crônica, tá? Então, hoje, né, já tem estudos que comprovam que meditar melhora essa dor crônica. Então, é bom para quem tem fibromialgia, para quem tem dor constante, né? Outro aspecto é a depressão, né? Sempre lembrando que não é um tratamento sozinho, é uma terapia complementar, mas os estudos comprovam que ajuda muito no processo de depressão, do estresse, da insônia e nas doenças cardiovasculares. Então, essas indicações terapêuticas, elas já são claras e com evidências científicas. Bom, quando a gente fala de meditação, né? A partir de quando, Sheila, eu começo a ter esses efeitos maravilhosos que você está falando aí, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma classificação que os professores deram no curso de como a gente pode medir o nosso nível, né, de envolvimento e resultado que eu vou ter desses benefícios. Então, de 3 a 5 meses meditando constantemente, quando a gente fala constantemente, é todo dia. Isso não significa que eu vou começar meditando todo dia. Eu medito todo dia hoje, depois de, eu não sei nem quando, de quantos anos com a professora Sheila. Naquele meu aplicativo, né, que eu tenho, que eu mostrei já para vocês, eu tenho um aplicativo que eu faço a meditação, o Insight Timer. Esse aplicativo, ele mede desde quando? Então, lá no aplicativo, eu estou desde 2012, mas eu já medito há um tempo, tá? Então, quase 10 anos, né? Mas no início, nos 3 a 5 meses de principiante, não conseguia todo dia, tá? Então, a gente tem que ir num caminho do meio, num caminho, como diz Buda, num caminho do meio, sem castigo, sem severidade com a gente, tá? E entendendo a importância disso na nossa vida, o sentido que a meditação vai ter na nossa vida, porque tudo funciona na nossa vida quando faz sentido para a gente, né? Fazer sentido é entrar dentro do nosso coração. Então, a gente começa, né? E aqui vê o sentido, vê a melhora, como eu vi a melhora, como eu vi o sustento durante a pandemia. Então, eu já tenho esse histórico, né? Então, de 3 a 5 meses são considerados principiantes, de 6 meses a 2 anos eles são chamados de novatos, e aí a gente já começa a ter os efeitos individualizados, tá? A partir de 6 meses. De 2 a 5 anos
são classificados como intermediários, de 5 a 10 anos, moderadamente experientes, com efeitos generalizados, né? Essa girificação, né? Esse processo mais profundo é a partir. Tem alguém com o microfone aberto aí. Pode ir, por favor, fechar. E acima de 10 anos, aí a gente tem os experientes, né, que a gente chama, que já são meditadores com muita experiência, e essa experiência leva a uma alteração de consciência e mudanças de traços de personalidade, né? Realmente a pessoa muda a sua personalidade. Alguns estudos, né, que eu trouxe aqui para vocês, e eu vou colocar esses links na nossa aula. Então, a gente tem, eu vou colocar os estudos, na realidade, não o link, os estudos. Um estudo muito importante que foi feito dos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma técnica de meditação Zen em uma amostra randomizada de idosos hipertensos. Realmente comprovou, quando fez, né, esse estudo comparativo, que tem melhora da hipertensão, e os efeitos da meditação à luz da investigação científica em psicologia, uma revisão de literatura, que demonstram vários efeitos. Então, vou colocar esses dois trabalhos científicos também para a gente ampliar o nosso estudo aí, tá? A meditação e outras técnicas orientais e de relaxamento também vêm sendo utilizadas em sistemas de saúde de alguns países, né? Como a Nova Zelândia, desde 2005, o Canadá, a Austrália, o Reino Unido, nos Estados Unidos, desde 1998, e no Brasil, desde 2006, com a Portaria 971, aprovou a utilização de práticas complementares da medicina chinesa, como acupuntura, homeopatia e meditação, tá? Então, ela hoje faz parte das PICs, né, que são os processos, né, integrativos e que estão sendo estudados pelo Ministério da Saúde. Eu tenho um professor, o professor Val Capelli, que dá aula de metafísica da saúde. Ele está envolvido nesses projetos junto ao Ministério da Saúde e da Educação, que eles estão trabalhando juntos, né, para realmente deixar mais claro como vai ser isso, tá? Mas hoje elas já são consideradas práticas complementares dentro da medicina tradicional. Os livros referências que eu usei foi o Medicina e Meditação, né, com o Dr. Roberto Cardoso, A Ciência da Meditação, que é um livro muito importante. Se você quer as literaturas científicas, esse é o livro, esse é o do doutor. E eu recomendo também esse livro, chamado 10% Mais Feliz. Ele foi recomendado lá no curso de meditação. Lá no curso de meditação, a gente tinha que ler um livro por mês, né? E esse livro foi um dos livros que foi recomendado da gente ler, que é um livro gostoso, porque ele não é um livro técnico, ele é um livro escrito por um jornalista que viu os efeitos benéficos da meditação, e ele acredita que depois que ele começou a meditar, a vida dele ficou 10% mais feliz, e ele resolveu compartilhar essa mudança que ele teve na vida dele nesse livro. Eu vou também colocar esses dois links para vocês, que é um link que fala, que resume esse livro, 10% Mais Feliz, é muito legal, como o Dan Harris aborda. E um outro aspecto importante, que é a meditação para o ambiente corporativo. Hoje, o Google tem um programa de meditação, ele vende isso, né? Ele começou com os seus colaboradores, hoje ele vende, é uma plataforma de meditação vinculada a várias universidades americanas, principalmente a de Harvard, que tem vários estudos nessa área,
E aí, esse Meditação para o Ambiente Corporativo, ela fala desses estudos e fala como ele conseguiu, né? Durante muitos anos, eu fiz um trabalho muito importante lá na Medicatriz com atenção plena. Eu não chamei de meditação porque, infelizmente, a gente ainda tem um vínculo religioso quando a gente fala de meditação, e levar isso para o ambiente corporativo às vezes é um pouco complicado, né? Principalmente no meio de diversidade, onde a gente tem colaboradores de todas as religiões. Então eu levei com o nome de Atenção Plena, e hoje a gente vai mudar vai estar reformulando o projeto, vai chamar Mente Plena, tá? Que é um processo onde toda quarta-feira às 9h30 da manhã, nós fazemos 15 minutinhos de um processo de relaxamento. Primeiro, um body scan, que é isso que a professora Sheila fez com a gente, né? Que é a gente fazer um escaneamento do nosso corpo. Depois a gente fazia, que vem do relaxamento, né? Movimentos respiratórios, né? E, por fim, 5 minutos de atenção plena, e eu tenho indicadores de melhora de foco, de melhora no trabalho, de melhora diminuição do número de analgésicos, né? Por enquanto, depois da pandemia, eu não consegui ainda dar uma continuidade nesse processo, porque a gente está trabalhando em esquema híbrido. Na quarta-feira vem muito pouca gente na empresa, né? Então, eu estou reestruturando todo esse projeto, mas aí também é uma sugestão de vocês assistirem esse vídeo para poder, se tiver interesse, levar para um ambiente corporativo, tá? E para a gente encerrar mais uma frase, a meditação é algo que nos relaxa e harmoniza as energias do universo, né? Então, como eu falei, os benefícios vão muito além da saúde física, mental, emocional e agora incluindo a saúde espiritual. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar É, com vocês. viu, Oi, Sheila? professor. Você não Ah, falou sobre os telômeros. os telômeros eu não incluí, professora, mas pode falar que na próxima eu incluo, pode falar. Não, você que está dando a aula, fala você. Não, pode Menos falar. você queira que eu fale. Não, quero que você fale, pode falar. Ah, tá Deixa eu ok. marcar, deixa eu me desmarcar É, aqui. acontece o seguinte, que nesse processo de rejuvenescimento que a Sheila estava comentando, faz parte o aumento dos telômeros. Porque o que acontece? É, o nosso DNA, ele tem como se fosse um rabinho, vamos chamar assim, tá? E conforme vai havendo a divisão celular, né? Porque a gente sabe que as células se renovam, certo? Então, esse telômero ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer. Então, quando ele não se divide mais, ele não, ele se foi extinto, o que que acontece? Não Esses há mais telômeros, eles são responsáveis, né, professora, pela multiplicação, né? Então, cada vez que multiplicação. multiplica, na realidade não é a multiplicação, é um pareamento do DNA para que a célula fique perfeita, né? Isso. Então, a replicação do DNA é a coisa mais importante para a célula ficar perfeita. E ao longo do tempo, parece que vai sendo cortado, né? Vai Então, perdendo as pontinhas. e era considerado que era impossível a regeneração. Uma vez que o telômero vai diminuindo, ele não regenera mais. Era o que se sabia a respeito. Mas aí ficou comprovado que com meditação, com yoga, o telômero aumenta de tamanho. Se ele aumenta de tamanho, então a replicação das células continua.
e isso vai manter a pessoa jovem por mais tempo. Tá? É um efeito muito interessante mesmo. E isso é comprovado também, que eles aumentam. Então, era só esse detalhe que estava faltando falar, que nessa aula excelente da Sheila. Agora, alguém tem alguma pergunta? A Sheila está aqui para responder. Alguma questão? Nossa, nada? Ou eu expliquei bem demais, né? Ou todo mundo Mas ficou com explicou muito. muito bem, você explicou muito bem. Ou então ninguém entendeu nada também, né? Aí não sobra nem espaço para fazer pergunta. Tem A alguém com Rita a de Rita de Cássia, Cássia. por favor. Oi, Sheilas, boa noite. As duas, é a primeira. Sheila, você falou do primeiro livro, A Morte é um Dia, eu Que vale a anotei, pena, que vale a é pena. Tá. vale a pena viver. Viver. A morte é um dia que vale a pena viver. É E qual é o nome doutora da autora? Ana Cláudia Arantes. Então é isso mesmo. É que enquanto você estava falando, eu pesquisei aqui e falei, mas será que é esse nome inteiro? Ana Cláudia Ela tem Arantes. vários livros, né? Mas esse daí é o mais importante, é o primeiro. Tá, que E vale. ela que trouxe aqui para o Brasil aquela teoria da doutora, que é uma enfermeira americana que criou esse conceito dos 5 arrependimentos para antes de morrer. E aí, como a doutora Ana Cláudia, ela é pesquisadora e ela é a maior autoridade para mim no Brasil de cuidados paliativos, ela escreveu esse livro e esse livro foi muito importante para mim, porque em menos de um ano eu perdi meu sogro, minha sogra e meu pai, recentemente, fez um mês e pouquinho que meu pai morreu, e esse livro me sustentou muito no luto, né? Porque ela fala tão assim, de uma forma tão importante de como a gente deve curtir a vida e também curtir o momento que vai morrer. É muito interessante, tá? É um livro que eu recomendo, me fez muito bem. Obrigada. Então, mais ninguém? Ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta? Isso. Então, nós vamos fazer a nossa meditação de hoje. Uma das coisas muito importantes na nossa vida, mas muito importante mesmo, é a gente desenvolver a gratidão. Isso é fundamental para a nossa felicidade, é desenvolver a gratidão. E a gratidão ela precisa ser praticada. É uma prática diária que vai fazer mudanças importantes na nossa vida. Então, espera um pouquinho. Então, a nossa meditação de hoje vai ser justamente trabalhar a gratidão. Nossa, eu sei que todos nós, sem exceção, temos muito a agradecer, né? Por exemplo, quando eu faço esse escaneamento corporal, né, para mim, eu vou agradecendo cada pedacinho do meu corpo. Porque eu já passei pela experiência de quebrar o braço. Então, ficar sem o uso do braço é difícil. Então, eu estou aqui com os dois funcionando, né? Então, a gente não pode usar tudo como isso tem que ser assim e pronto. Não. A gente pode sofrer acidentes, pode acontecer tanta coisa. Por que não aprender a agradecer até as coisas que aparentemente são óbvias? Por exemplo, acordar de manhã é treinar a gratidão. E isso, conforme a gente vai treinando, imediatamente quando você acorda, você já agradece por ter acordado.
quantos não acordam, né? Então, a gente faz muitas coisas assim de final de ano, né? Mudança do ano, dia 31. Então, tem um monte de coisa, fazer a lista daquilo que você deseja para o ano seguinte, uma série de práticas, que, aliás, são muito boas. Mas, cada dia é uma nova chance. Não é só cada ano, é cada dia. O fato de você acordar pela manhã e você ter um dia inteiro pela frente de experiências, de aprendizado, de tanta coisa, já é para agradecer. Então, tanto é que eu aconselho a todos que façam um caderninho, não precisa ser um cadernão, não, um caderninho, para nós exercitarmos a gratidão. Então, diariamente, você chega lá, né, no seu caderninho e escreve 3 coisas pelas quais você agradece naquele dia. E aí, essa lista vai ficando muito grande, a gente vai aprendendo muito. E isso vai mudar um traço no nosso cérebro. Então, nós vamos agora fazer uma meditação que é o seguinte. Vocês vão começar observando o que vocês têm para agradecer, tá? Então, não sei, eu agradeço pela minha família, eu agradeço pelo meu filho, agradeço pelos meus pais. Vai pensando em tudo que vocês têm para agradecer. Agradeço a saúde, né? Eu conheço uma moça que agradece um acidente que ela teve, que quebrou muita coisa, porque aquele acidente foi o despertar dela, né? Então, a gente pode agradecer até pelas coisas aparentemente ruins. Então, só que conforme vocês agradecem, vocês vão prestar atenção em como é esse sentimento. Então, se agradeceu tal coisa e observa a sensação que você teve. Aí vai para a próxima. Não precisa fazer uma lista grande, não, porque o importante nessa meditação é entrar em contato com o sentimento da gratidão, para que ele se torne uma prática cotidiana, para que a gente fique sempre ligados a esse sentimento. Não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Agradecer por ter comida na mesa, agradecer pela água. Então, conforme você vai, não precisa ser lista grande, gente. O importante é você sentir qual é a sensação que você tem quando você está agradecendo. É entrar em sintonia com o sentimento, tá? Deu para entender? Então, nós vamos começar pensando nas coisas pelas quais agradecer. E quando a gente já estiver conectado com o sentimento, aí a gente vai ficar tendo como âncora o sentimento. Então você vai respirar. Inclusive, você pode até respirar a gratidão, expirar a gratidão. Tá? Mas a conexão é com o sentimento da gratidão. É essa a âncora. Olha que âncora fantástica, a âncora da gratidão. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Deu para entender? Aí, então como essa âncora é muito sutil,
talvez vocês precisem, quando chegar só na âncora da gratidão, fazer a contagem da respiração. Se vocês não conseguirem ficar na âncora só do sentimento. Aí vocês podem juntar a contagem da respiração como âncora, ok? Então, vamos iniciar. Boa meditação a todos. Coluna ereta, sem apoiar a cabeça, posição confortável.
E vamos voltando lentamente, sentindo todo o efeito da gratidão em todo o nosso ser, em todas as nossas células, em todos os nossos órgãos, no sangue que circula, no ar que penetra. Isso, vamos respirando calmamente. Queria saber, foi fácil para vocês essa meditação? Fácil? Não fácil? Quanto polegar para cima! Que delícia! Pode falar, Rita. Para mim foi fácil, foi muito emocionante, né? Quando você falou da questão da doença, eu falo que eu tive duas paralisias faciais. A primeira paralisia facial foi uma paralisia muito séria, né? Eu peguei todo esse meu lado esquerdo, veio para o lado direito. Eu podia ter tido úlcera de córnea e eu fiz um tratamento e eu fiquei com algumas sequelas. Eu tive a segunda paralisia facial. A melhor coisa que me aconteceu foi a segunda paralisia facial. Eu sou muito grata a ela, porque a partir da segunda eu fiz coisas que eu não fiz na primeira. Eu consegui. Então, quando eu lembrei disso, foi um sentimento muito bonito. Foi um sentimento de quê? De superação, de ter acreditado, de ter tido fé que eu podia vencer. E eu virei case de sucesso. E hoje eu tenho muito pouca coisa, são ajustes finos. Então, esse foi um sentimento muito bonito. E o segundo processo de gratidão, eu dou aula de evangelização online na Casa do Caminho, sou coordenadora. E eu dou aula de evangelização desde os 25 anos. Eu estou com 62. Isso me dá brilho no olho. Então, quando eu agradeci essa oportunidade de trabalho, eu me emocionei, porque eu recebi de volta. Eu senti a espiritualidade me abraçando. Eu estou emocionada. Foi tão bonito, tão bonito. Foi assim, uma coisa assim que, sabe, explodiu de tão lindo que foi. Então é isso. Olha, eu posso dizer realmente para você, Rita, essa meditação é muito poderosa, sim, tá? É impossível a gente não se sentir muito bem com ela, né? Espero que vocês todos tenham sentido isso. E olha, pratica, pratica. E isso é uma prática diária, né? Agradecer o banho, agradecer tudo, tá? E aí a gente vai. Quanto mais você agradece, mais você vai descobrindo oportunidades de agradecer. Aí o seu copo nunca mais vai estar meio vazio, vai estar sempre mais ou menos cheio, sempre, tá? E aí, tudo bem, gente? Mais alguém quer falar alguma coisa? Professora, eu só queria falar que a gratidão é a emoção positiva mais estudada pela psicologia positiva, e ela tem um viés muito interessante, porque ela é a única emoção positiva que atua nos três tempos. No passado, porque a gente pode ser grata ao nosso passado, ao presente, porque você pode ser grato nesse momento, e ao futuro, que a gente chama de gratidão antecipada. Você pode antecipar a gratidão. Então, levantar durante o dia e já imaginar agradecer todo o seu processo diário, né? E ela é a emoção positiva que mais gera intervenções positivas. Por exemplo, o diário de gratidão que você falou, a gratidão das três bênçãos que você falou. Eu até anotei aqui. A carta de gratidão que eu já fiz com você, a carta de gratidão, que é um momento ímpar, maravilhoso. Você escreve uma carta para alguém. Aguardadinha. E o inventário de gratidão. É como se você fizesse um inventário
de tudo que você é grato. Aí é um inventário grande mesmo, de tudo, você escrever tudo pelo que você é grato. Então, ela tem muita intervenção positiva, ela é muito usada em processos de depressão, para a pessoa se conectar com essas bênçãos, porque o que a gratidão traz é enxergar as bênçãos que você tem na sua vida. E as bênçãos não precisam ser uma coisa muito grande. Como a professora falou, um banho, ter um sabonete para tomar banho, ter a comida na mesa, né? Tudo isso é muito Ter importante. olfato para sentir o perfume do sabonete, né? Pode falar, Cristina. Eu acho também esse tema muito importante. E eu acho que, assim, independente do momento da meditação, parece que às vezes a gente está mais é, sensível à, à vida, né? Ih, travou. No seu jardim, e, e você sentir uma imensa alegria, né? Você sentir uma imensa gratidão. Eu fiz uma vez, depois de um momento muito doloroso, muito triste, eu fiz um trânsito ficou agora congestionado aqui. Eu fiz um vidro, coloquei num vidro grande, durante um ano. Eu colocava todo dia um papelzinho de uma coisa pela qual eu me sentia gratificada, né? E eu comecei a perceber a quantidade de coisas pequenas que a gente pode agradecer profundamente, né? Pequenas coisas que você pode passar sem perceber, mas também você pode perceber, né? E no final do ano eu abri aquele vidro e li todos os papeizinhos que eu escrevi, eu enchi um vidro de papelzinho que eu colocava coisas boas que aconteceram na minha vida e pelas quais eu sou grata, né? E isso foi depois de um momento de uma fase muito difícil que eu vivi. Então, foi um renascimento, assim, sabe? Foi uma esperança. Muito bom. Ah, que bom. Gostei da ideia do vidro aí. Muito boa. Rita, pode falar. Ó, o pote da gratidão chama, é uma intervenção que chama o pote da gratidão. Olha, A gente muito legal. coloca todas um post-it põe do lado e vai colocando as gratidões. Que bom. Rita de Cássia. Sheila, quanto tempo nós fizemos? Eu não observei o tempo para a gente fazer durante a semana. Eu quero fazer essa meditação. Quanto tempo nós fizemos hoje? Ou não tem um tempo? Deu 15 minutos, mas Tudo não isso tem, deu. Mas foi passou rápido. rápido, passou rápido. Eu achei que era 5 ou 10. Eu falei assim, será que foram 15 minutos? Mas você pode se entregar. Quando você sentir que é hora de Tá, acabar, acabou, tá? Você tá. não precisa forçar, não. Mas é muito bom. Mas vai utilizando no dia a dia. Não precisa fazer exclusivamente a meditação, mas pode ir agradecendo no dia a dia. Isso eu já faço, mas eu achei Ah, que bom. interessante de parar e Legal. fazer. Legal. Tá bom, então, gente. Mais alguém? Nada? Que delícia, né? Que coisa boa a gente estar junto. Então, a semana que vem, fala, Heloísa. Oi, boa noite. Boa Na noite. verdade, eu queria te agradecer porque essa meditação, eu tenho um irmão que eu perdi, né, falecido, e uma das coisas que eu agradeci foi por ter tido ele na minha vida, e ele apareceu para mim com um sorriso maravilhoso, então foi uma das coisas mais incríveis. Eu queria te agradecer muito por ter me dado essa oportunidade. Muito obrigada por compartilhar. Rita Rios. Quando a Sheila falou sobre mindfulness,
eu fiz um curso de pós-graduação de neurociência, psicologia positiva e mindfulness. Tem um livro da Christine Neff que fala de gratidão e autocompaixão, que chama Manual de Mindfulness e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. É um livro muito interessante, porque ele fala de gratidão e ele dá vários exercícios de gratidão, né? Muito legal. Faz o seguinte, eu vou abrir um pouco o grupo, tá? Para você poder colocar. Colocar. Se você tiver o Rapidinho. livro, você pode até escanear a capa, ou então É. colocar o nome, ou então Não, colocar eu tenho ele, eu tenho inclusive ele até em PDF. Se Então, quiser, eu isso, posso enviar. coloca então, é muito Ok, bom, vou tá? colocar. Ok. Veja bem, eu vou deixar um pouco aberto, mas vamos evitar emojis, tá? Aquilo que vá sobrecarregando o grupo, tá? Porque o grupo é muito grande. Então, já imaginou todos colocando emojis e comentários e tudo isso, tá? Então, eu estou pedindo para a Rita colocar esse livro, então, esse PDF, tá ok? Muita paz para vocês, boa semana, até a próxima semana que a gente vai fazer uma meditação que vocês vão amar, viu?